Ano passado eu desmascarei os bancões. Eu fui para as ruas, eu fui nos bancos e eu quis investir dinheiro lá e olha o que eles me entregaram, opções de investimento. Eu fiz um vídeo indo pra rua, entrando nos bancões, tudo isso para ver as opções de investimento que eles iam me oferecer. Spoiler, foi extremamente assustador. Eles me ofereceram várias opções horríveis de investimento e a maioria rendia menos de 100% do CDI, com taxas altas, perigosamente escondidas e nem os gerentes pareciam entender o que eles estavam me vendendo. E sabe o que é o mais triste de tudo isso? O mais triste é que o nosso dinheiro tá lá. O dinheiro de milhares de pessoas que trabalharam a vida inteira, aguentaram um monte de bucha durante décadas para juntar uma graninha e ter uma aposentadoria decente. Eles vão lá e investem numa previdência, que era para ser um dos investimentos mais seguros e eficientes, e aí eles percebem e de repente o dinheiro de uma vida inteira não rendeu absolutamente nada. Isso quando você não perde para inflação ou por conta dos custos abusivos ali. E só para vocês terem uma ideia do tamanho do estrago, infelizmente, a gente tem hoje quase R$1 trilhão investidos em previdências dos bancões e que sequer batem o CDI. Eu lembro que nesse mesmo vídeo eu ofereci uma solução para esse problema. A solução era muito simples. Não invista em péssimas previdências de bancões. Invista o seu suado dinheiro numa boa previdência que siga uma metodologia e que faça o seu dinheiro trabalhar por você. Você pode investir no que você quiser. O dinheiro, ele é seu. Mas um exemplo de boa previdência e que inclusive eu mesmo tenho boa parte do meu patrimônio é a Arca Renda Fixa. É a previdência até então recém-lançada pela Grão. E adivinha só, por mais que tenham pessoas me defendendo nos comentários daquele vídeo, falando de como os bancões são sanguessugas e etc. Eu fui muito criticado por falar do fundo Arca Renda Fixa. A galera ficou me chamando de hipócrita, criticaram a rentabilidade do fundo, que eu não estava sendo coerente no meu discurso e que eu esqueci de dizer que o nosso fundo de previdência não tinha batido o CDI. Agora, vocês vão ter que me engolir, porque eu passei um ano esperando por esse momento. Como a Arca Renda Fixa está fazendo aniversário, eu finalmente vou poder atualizar vocês sobre a rentabilidade da Arca. A gente vai comparar com os fundos que me ofereceram um ano atrás. E eu vou logo queimando a largada aqui. O fundo Arca Renda Fixa deu uma porrada nos fundos dos bancões. E já já eu vou me aprofundar em cada um. Mas antes de mais nada, clica no like, se inscreva no canal. Agora sim, vamos pro vídeo de hoje. Para entender um pouquinho mais sobre como o brasileiro investe e enxerga os investimentos, eu convidei o Kaique para ouvir as pessoas. Dessa vez eu vim pro Rio de Janeiro para saber como que a galera tá pensando na aposentadoria. Então vamos conversar com uma galera para saber se eles investem em previdência ou se eles guardam dinheiro para se aposentar. José Luiz, você guarda dinheiro ou investe dinheiro? Não dá para guardar, é só para despesa. Mercadoria é tudo mais caro, cada dia aumenta mais e o salário não aumenta. Não tá guardando nada? Não tá dando para guardar nada, nem moeda. Nem moeda? Nem moeda. Você acha que o banco hoje é um bom lugar para investir? O investimento no banco é bom pro banco. O banco ganha dinheiro com o teu dinheiro e ganha muito mais. Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu realmente fico impressionado com o fato das pessoas realmente não saberem onde está o dinheiro delas. E muitas vezes nem se preocuparem com isso. Eu tenho certeza que vai ter gente nos comentários falando coisa do tipo, porque o brasileiro é ignorante, o brasileiro é assim mesmo. O ponto é, não adianta chamar o brasileiro de ignorante. A culpa não é nossa. A gente não tem educação financeira em casa, não tem na escola, não tem na faculdade, não tem na TV. Na realidade, não é do interesse de ninguém que você se eduque financeiramente. É por isso que surgiu o Primo Rico. Poucas pessoas sabem. Mas quando eu montei o canal Primo Rico, eu não montei para falar de ações, fundos imobiliários, tesouro direto, Bitcoin, nem nada do tipo. Eu montei para falar de previdência privada. E já são 8 anos dedicados a ajudar os primos e as primas no Brasil e no mundo. São 8 anos que eu tô aqui toda semana, sem exceção, entregando conteúdo, entregando conhecimento para vocês. E eu sempre digo, se você não se esforçar para correr atrás do conhecimento, a ignorância vai te fazer ser o último lugar. Quem não corre atrás do conhecimento vira refém da ignorância. Você vai se tornar refém de opções horríveis de investimentos. E os bancões sabem disso. Eles sabem que nem todas as pessoas detêm o conhecimento e por isso eles oferecem produtos ridículos com péssimas taxas e péssimas rentabilidades. Para você saber o quanto custa caro não estudar sobre investimento e confiar o seu dinheiro às pessoas erradas, eu trouxe aqui alguns números para você. Esses dados que eu vou te mostrar agora fazem parte do estudo da Grão, que é a gestora do Fundo Arca, e mostram dados assustadores sobre o mercado de previdência, especialmente as emitidas pelos bancões. O estudo mostrou que existem hoje incríveis 942 bilhões 153
654.423,80 investidos em previdências de renda fixa dos bancões que não batem o CDI. É quase R$1 trilhão de pessoas como eu, você, seus pais, sua avó, que investem o dinheiro confiando que eles vão ter um resultado minimamente decente no longo prazo. Mas na verdade, esses 942 bilhões estão investidos em empréstimos produtos que não dão a rentabilidade mínima que o mercado pode oferecer. Se você investir num Tesouro Selic, por exemplo, você facilmente vai conseguir ter um retorno próximo ao CDI. Então, se você investe nessas previdências dos bancões, é como se você estivesse contratando alguém para fazer um serviço que, na prática, você conseguiria fazer de uma forma melhor e mais simples por conta própria. Isso não faz o menor sentido. Para que você vai deixar o seu dinheiro num fundo desses se você pode investir num Tesouro Selic, que é o investimento mais conservador do Brasil, e ainda ganha mais por isso? E o pior, mais da metade das previdências de renda fixa dos bancões não bate o CDI. Para ser mais exato, os 57% não batem o CDI. E essas previdências geram de grana para esses bancos 7.574.571.023,35 de receita anualmente. Lucros bilionários para uma entrega medíocre. E aproveitando esse gancho, vamos puxar aqui o desempenho das previdências que os gerentes dos bancões ofereceram para mim no ano passado. Aí vocês vão conseguir ver com exemplos reais como a falta de conhecimento pode custar caro para o seu dinheiro. Os bancões me ofereceram 7 fundos no ano passado e vocês vão ver que todos tiveram e seguem tendo uma rentabilidade horrível. Vamos começar com o fundo Concept 5 FIC Renda Fixa. Nos últimos 12 meses ele rendeu 7,7%, o que dá 63,7% do CDI. Desde o início dele, em fevereiro de 2020, ele rendeu apenas 78% do CDI. O patrimônio líquido é de 2 bilhões. Ou seja, são 2 bilhões de reais de investidores que estão alocados nesse fundo ruim. Vamos para o segundo. Premium 3 FIC Multimercado. Nos últimos 12 meses, ele rendeu 10,5%. Um pouquinho melhor, mas ainda baixo, rendendo 87,3% do CDI. Desde o início dele, em fevereiro de 2020, ele teve um resultado horripilante. 51,58% do CDI. Isso aqui é um absurdo. A gente tem 639 milhões de reais investidos nesse fundo. Terceiro fundo, Fix 2 FIC Renda Fixa. Nos últimos 12 meses, ele rendeu 10,07%, o que dá 83,07% do CDI. Esse fundo começou no ano de 2000, um longuíssimo prazo. Mas acredite se quiser, ele tem um rendimento de 78,3% do CDI nesse período e em quase 25 anos, os gestores não conseguem fazer esse fundo de renda fixa superar o CDI. Agora, olha só que tristeza. Existem 33,5 bilhões de reais investidos nesse fundo. Imagina quantos sonhos não foram destruídos aqui. Quarto fundo, e o cenário não muda. Premium 4 FIC Renda Fixa. Rendeu 9,5% no período, ou seja, 78,8% do CDI. Desde o início, em setembro de 2017, ele rende 86,18% do CDI. E conta com um patrimônio de 4,4 bilhões de reais. A gente tem mais 3 fundos aqui para fechar e a situação é literalmente a mesma. 250 FIC Renda Fixa, previdenciário, que rendeu 70,9% do CDI nos últimos 12 meses, tem desde abril de 2012 e uma rentabilidade de 62,5% do CDI. O valor investido nele é de 4,8 bilhões de reais. Eu posso fixar 250 FIC Renda Fixa, que rendeu 79% do CDI em 12 meses e existe desde 2021 com uma rentabilidade de 78% do CDI e o valor investido lá é de 1,3 bilhões no total. E por último, tem o Previnvest Índice de preços 250 FIC, renda fixa previdenciário, que rendeu 51% do CDI nos últimos 12 meses. E tem desde setembro de 2012 uma rentabilidade de 56% do CDI. O patrimônio líquido do fundo é de 483 milhões. Resumindo, todos os fundos que os bancões me ofereceram, todos, renderam abaixo do CDI nos últimos 12 meses, rendem abaixo do CDI desde o início e, convenhamos, vão render abaixo do CDI até o final da vida deles. E todos têm milhões e às vezes até bilhões de reais investidos do patrimônio de pessoas que só querem garantir uma aposentadoria tranquila, mas perdem muito dinheiro na mão dessas instituições. E se você acha que não tem como piorar, você está completamente enganado, porque tem um ponto ainda mais grave nesses dados que eu te mostrei agora. Esses fundos de previdência, eles não batem o CDI, não só porque os ativos da carteira são ruins, mas também porque eles cobram taxas absurdas. Eles possuem taxas de administração que vão de 1,5% a 2,5% ao ano, além de outras taxas que podem surgir em cada uma das instituições. E olha, isso tudo é tão bizarro que esses fundos continuarem cobrando essas taxas e mantendo esses mesmos produtos na carteira, matematicamente falando, alguns desses fundos nunca vão bater o CDI. Porque pensa comigo, um fundo tem só Tesouro Selic na carteira, que rende mais ou menos 100% de CDI, mas cobra 2,5% por ano de taxa de administração. Como que ele vai bater o CDI? Ele não vai. A conta não fecha. Infelizmente, é isso que muitos fundos fazem com o seu dinheiro.
São literalmente sanguessugas do patrimônio alheio. E por que você deveria se preocupar com essas taxas de administração a longo prazo? Acompanhe o raciocínio comigo. Imagina duas pessoas que investiram R$100 mil uma única vez, com uma rentabilidade de 1% ao mês, por 30 anos. Existe uma única diferença. Uma das pessoas investiu em um fundo que cobra uma taxa de administração de 0,59% ao ano, igual às previdências Arca da Grão. E o outro em uma previdência como a dos bancões, com taxa de administração de 2,5% ao ano. Sabe qual vai ser a diferença de patrimônio dessas duas pessoas? A pessoa que investiu na previdência do bancão teria R$1,7 milhão. Parece um valor excelente, não é? Porque não gostaria de ter 1,7 milhão na conta. Mas é isso que acontece em muitos casos. O valor acumulado acaba disfarçando o dinheiro e ficou deixado na mesa. A outra pessoa que escolheu com mais cuidado o fundo e investiu na previdência da Arca terá um patrimônio acumulado de mais de R$3 milhões. É 1,3 milhão a mais. E eu não tô nem entrando no mérito de rentabilidade aqui. Eu tô só falando pelo fato de escolher uma previdência que tenha taxas mais justas em vez de uma com taxas abusivas. E o meu objetivo em trazer todos esses dados para vocês é um só: abrir os olhos de vocês. Escutem o que eu estou dizendo. Não deixe o dinheiro de vocês nesses fundos. Se você conhece alguém que tem uma grana investida em fundo de previdência de bancões, fale com essa pessoa imediatamente. Inclusive, foi esse um dos motivos que fizeram com que a gente preferisse a previdência privada como fundo de estreia da nossa gestora. Eu poderia ter lançado qualquer produto no mercado financeiro, qualquer coisa mesmo, mas a verdade é que mudar esse mercado de fundos de péssima qualidade, com taxas altas, é uma grande motivação para o nosso time. E como eu disse para vocês no começo do vídeo, a recepção não foi tão calorosa de início. Não só eu quanto os fundos Arca receberam muitas críticas, mais especialmente durante os lançamentos dos dois fundos. O que me deixa tranquilo é que desde o início eu confiava no fundo, eu confiava e confio até hoje no time e na estratégia de alocação do fundo. Eu sei da capacidade da metodologia Arca de entregar resultado no longo prazo. E o tempo, como sempre, foi soberano para provar o nosso real intuito. Eu vou mostrar para você agora o desempenho dos nossos fundos. A Arca Renda Fixa, o fundo que motivou o vídeo da ida aos bancões, está rendendo 13,31%, o que dá um total de 111,35% do CDI desde o início. Já o fundo Arca Multimercado, desde o início, rendeu 24,56%, um total de 110,47% do CDI. E nos últimos 12 meses, o fundo rendeu 18,13%, que dão exatos 151% do CDI. Esse resultado não veio por acaso, é fruto de um bom produto, com taxas extremamente justas, uma metodologia que foi provada no tempo e tudo isso somado à diversificação e rebalanceamento. Então reforço para você, primo, não deixe seu dinheiro em qualquer lugar. Saiba exatamente no que você está investindo. Escolha bons produtos e espere no longo prazo. É isso, somado à sua disciplina e resiliência, que vão render frutos no longo prazo. E você está investindo para a sua aposentadoria? Você investe, você guarda dinheiro pensando nesse longo prazo? Eu diria que eu já investi, né? Porque com a minha idade, se eu não investir, não tem muito mais tempo, né? Sim, invisto. Hoje, o que você está investindo pensando em aposentadoria? Tijolo e papel. Previdência privada. Interessante. Nunca investi numa previdência privada? Não tem previdência privada também, mas eu faço mais como planejamento fiscal. Para bater aqueles 12% ali, isenção no imposto. Infelizmente, eu sou um assalariado, tá, que paga um caminhão de imposto. É normal, todos nós. Mas você está investindo em previdências privadas boas ou alguma previdência que algum banco, algum gerente indicou? Eu acredito que é boa. Indicou, eu pesquisei, Icatu. Vou te falar, Icatu é um excelente player de previdência privada, porque inclusive a nossa previdência privada tá lá na Icatu. Que previdência você investe hoje? Você sabe as taxas da sua previdência? Não, de cabeça eu não sei não, teria que pesquisar. Mais ou menos, eu faço muita portabilidade. Acompanho na medida em que o fundo às vezes deixa de performar por uma característica dele em função do momento, a gente faz a portabilidade para outro. Isso é um risco muito grande, porque geralmente as pessoas investem em previdência privada e não sabem das taxas. Mas os fundos de previdência normalmente têm umas taxinhas mais salgadas. Deveriam favorecer um pouco mais os poupadores de longo prazo. Eu vim aqui para falar que a gente tem a previdência da Arca Grão, que é uma previdência que não tem taxa de saída, não tem taxa de carregamento e é uma previdência que tem uma taxa de administração de 0,59, que é uma das mais baixas do mercado. Em modelos padrões tradicionais de banco não existe. Sensacional porque é porta de entrada. Geralmente porta de entrada, as taxas vão para 1%, 2%, enfim, e tem taxa de carregamento. Tá muito bacana. A boa notícia é que se você tá na mesma situação dessas pessoas que o Kaique entrevistou na rua e você deseja trocar sua previdência, o processo é muito simples. Tem uns procedimentos chamados portabilidade, que permite que você migre a sua previdência atual para outra de maior qualidade sem nenhum custo. É só você entrar no aplicativo da Grão e você começar o processo de portabilidade dessa previdência ou começar o processo de portabilidade na corretora que você tem conta e tem a previdência da Grão disponível para investir. E além disso, a previdência privada ela tem uma porrada de outras vantagens, que eu nem falei no vídeo. Você tem a menor tributação no resgate com a tabela regressiva, podendo chegar em 10%, a ausência de come-cotas, que é um imposto praticado em outros fundos de investimento e
que come a sua rentabilidade, né? Na previdência privada não tem. Se tem um planejamento sucessório facilitado, que permite que você transfira o plano de previdência a herdeiro sem pagar custos. Você tem economia de imposto de renda com o PGBL, que pode fazer deduzir até 12% da sua renda bruta na declaração do imposto de renda. Você pode aumentar a restituição em milhares de reais e muitos outros benefícios que vale você avaliar com mais calma. Então, antes de terminar o vídeo, quero deixar 2 recados muito importantes. Se você ainda não investe em previdência privada, trate de procurar mais sobre o produto agora mesmo, comece a investir. É sem sombra de dúvidas um dos melhores, se não o melhor, veículo de investimento por longo prazo. Segundo, se você já investe uma previdência e tem dinheiro em um desses péssimos produtos dos bancões, avalie com calma como está sendo o seu desempenho. Se realmente for uma previdência com essas condições que eu te mostrei, faça a sua portabilidade imediatamente para um fundo melhor. É como a portabilidade de plano de celular. O seu eu do futuro vai te agradecer e muito. E claro, minha sugestão é sempre para que você invista nas previdências Arca. Afinal, eu convivo de perto com o time da gestão da Grão e eu vejo como todos são capacitados e trabalham com seriedade para entregar o melhor resultado para os nossos clientes. Tanto é que eu tenho o meu dinheiro investido nos 2 fundos também. O link para baixar o aplicativo da Grão e investir está aqui na descrição do vídeo. E é isso, primos. No final das contas, todos vocês que estão aqui interessados por investimentos vão se dar bem no futuro. Alguns vão acertar mais, outros menos, mas não é isso que vai mudar a sua vida. Os únicos que vão se dar mal são aqueles que sucumbirem aos princípios errados e deixarem a ignorância tomar conta do seu dinheiro. Vou ficar por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau.